Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre o controle social das políticas de saúde. O marco normativo do controle social foi estabelecido na Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Ela assegura a saúde como um direito de todos, elemento essencial para a vida com autonomia e dignidade, e prevê que a sociedade participe das decisões e do processo de execução das políticas públicas. A nossa convidada é a presidente do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Machado. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Lourdes. Muito obrigada por esse momento, essa experiência aqui junto ao Ministério Público. Bom, então para começar o nosso bate-papo, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua história de vida, suas atividades profissionais, como você começou no SUS até chegar ao Conselho Estadual de Saúde. Então, eu sou de uma cidade, do interior de Congonhas. Assim que eu formei em psicologia na PUC, eu volto para o município, faço um concurso público e vou trabalhar no SUS. A coisa que mais me chamou a atenção à época é que aquilo que você via na prática, a gente não tinha visto na universidade. Então, era uma saúde pública muito diferente daquilo que na formação a gente tinha visto. E aí eu comecei na saúde mental. Então, a minha base do trabalho no SUS é a saúde mental, a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica antimanicomial, na verdade. E nessa época eu comecei a participar do Conselho Municipal de Saúde Local. Aí depois, de algum tempo, eu vim para Belo Horizonte, numa sessão de vínculo do município para o Estado. E aí eu começo uma jornada junto com a Secretaria de Estado da Saúde, mas também no Conselho Regional de Psicologia. E aí eu, em processo eleitoral, me torno conselheira. E aí entra a questão da representação do Conselho Regional de Psicologia nas políticas públicas, nos conselhos de direito. E eu venho representando o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Saúde. Olha, Cris, a gente precisa chamar a atenção aqui para o nosso ouvinte que esse é o primeiro mandato em que o gestor estadual não exerce a presidência do Conselho Estadual de Saúde aqui em Minas Gerais. O mandato começou com o Ederson e agora está com a Lourdes. E é também a primeira vez que nós temos uma mulher presidindo o Conselho Estadual de Saúde. Então, um duplo motivo para a nossa alegria e meus parabéns, Lourdes. E eu queria saber então, Lourdes, com essa sua experiência, como você enxerga a importância do controle social para o SUS? Pois eu acho que é importante, é isso que foi colocado, é que até o ano passado, até na gestão anterior, nós tínhamos o secretário como presidente, porque tem um decreto estadual que coloca o secretário de Estado da Saúde como presidente do Conselho Estadual de Saúde. Entretanto, a gente tem a resolução 554, do Conselho Nacional de Saúde, que fala que quem fiscaliza, não pode ser, ele tem que ser fiscalizado. Então, baseado nessa resolução, a gente faz na gestão ainda do Ederson, a gente faz essa mudança, e aí pela primeira vez não é a gestão que assume em Minas Gerais o Conselho Estadual de Saúde. Isso é muito importante, por quê? Porque o Conselho é um órgão deliberativo e fiscalizador. Ele está na Lei 8080, e a 8142, que são as leis do SUS, lei orgânica, e coloca a sociedade como parte integrante das decisões da saúde. Então, todo o Conselho de Saúde ele é composto por 50% de representações de pessoas usuárias, 25% de pessoas trabalhadoras, que é o meu caso, e 25% de pessoas que estão na gestão e na prestação de serviços. E com isso a gente tem um espaço muito plural de deliberação. Como é feita a escolha dos conselheiros? São instituições, O
o nosso regimento ainda contempla o nome das instituições, mas em muitos conselhos, e provavelmente na mudança que nós vamos fazer no Conselho Estadual agora, vai ser colocado, né, a forma assim, por exemplo, trabalhadores da saúde. Então, todas as instituições que têm trabalhadores da área da saúde podem concorrer. A mesma coisa, associações de usuários. Muito interessante que em 2015 a gente fez uma abertura no Conselho Estadual e nós tínhamos, por exemplo, populações e associações que não estavam dentro dos espaços formais de cidadania. E aí veio para a conferência, por exemplo, representante de população cigana, pessoa em situação de rua. E aí, assim, era exigido antes que tivesse um CNPJ. Aí a gente falava assim, mas como que uma representação de pessoas em situação de rua vai ter um CNPJ? Né? Como que uma população cigana, que ela fica itinerante, ela vai ter um CNPJ? Então, a gente coloca, né, a possibilidade dessas associações, desses grupos organizados terem uma história. Se essa história for comprovada, e foi comprovada, ela fez parte da nossa 8ª Conferência de Saúde. E eu tenho que testemunhar aqui, Cris, eu estive na abertura da última conferência, o quanto que é plural e o tão grande que é a Conferência de Saúde aqui do Estado de Minas Gerais, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. Então, quais são as principais dificuldades encontradas pelos conselhos de saúde, especialmente no interior de Minas? As duas grandes instâncias, né, do controle social são as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Nós estamos sob os auspícios, né, das secretarias municipais. Então, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Estadual e a União. Então, esses fundos é que regem tanto a gestão quanto os conselhos. Nós temos um orçamento próprio, mas nós não somos gestores desse orçamento. Então, a grande dificuldade é essa transição, desse reconhecimento que é importante, é legítimo, por parte da gestão. Então, nós temos muitos conselhos hoje que não têm sede própria, né? Conselhos que não têm autonomia financeira, né? Que não é respeitado esse direito constitucional. E é para isso que essas parcerias fundamentais que a gente tem com o Ministério Público, porque é o nosso espaço recursal. E os conselhos, eles contam com uma estrutura de apoio suficiente para exercer seu trabalho, pelo visto? Em alguns lugares. Poucos lugares? Poucos lugares, né? Poucos lugares. Justamente por isso, e muitos conselhos ainda funcionam de uma forma cartorial, né? Muito ligada à gestão. Em municípios pequenos, muitas vezes essas eleições são eleições que não são, de fato, eleições, são indicações. E a gente tem esse desafio, sim, no controle social. Às vezes as pessoas confundem, né, o trabalho do conselho e o trabalho feito pela Secretaria de Saúde. São trabalhos distintos. São trabalhos distintos, né? O conselho, para que serve uma conferência, né? É importante a gente citar isso. É o momento de conferir a situação de saúde daquele município ou daquele estado e propor melhorias. Então, essas propostas que são elaboradas nessas conferências, elas vão fazer parte do plano plurianual. A sociedade define e decide, né, aquilo que é importante ela ter como saúde. Então, essas propostas têm que ser encaixadas nesse plano. E a gente está num momento importante agora, que é o PPA, né, participativo, né, que está acontecendo. E essas conferências que foram acontecendo, né, por quê? Porque nesse momento foram eleitos novos governadores, né, e uma nova gestão, um novo presidente, e esses planos estão sendo construídos. E é em função dessas diretrizes, né, e dessas propostas que foram aprovadas aí nessas instâncias que esses planos são construídos. Todo município tem um conselho de saúde, né, doutor Luciano? Com certeza, né, Lourdes? E precisa estar instalado, né, e ativo, né? E aqueles municípios que não têm conselho instalado e ativo, eles podem, inclusive, ter retenção de recursos federais, né? Sim, a gente costuma dizer que nada acontece na gestão da saúde se não tiver aprovação do conselho. O grande problema está aí, a aprovação do conselho. Né? Como se dá essa aprovação do conselho, que é sério, que a gente precisa olhar. Em muitos lugares não tem paridade. Essa paridade entre usuários, gestores, trabalhadores, ela não é observada. Em muitos lugares ainda busca-se assinaturas em casa para constar numa ata, né? Então, cartorialmente, tem que funciona, mas a gente quer sair disso. A gente quer que, de fato, esse órgão seja deliberativo, fiscalizador e autêntico, legítimo, né? Que ele se legitime contra uma instância do controle social.
E me diz uma coisa, Lourdes, os municípios, né, eles têm cumprido, os gestores têm cumprido as deliberações dos conselhos, essa tem sido uma dificuldade? Também falar também um pouco também aqui do âmbito do Conselho Estadual. Pois é, a grande dificuldade que a gente está tendo no Estado hoje é em relação à terceirização, porque o SUS coloca na lei orgânica, né, que nós temos serviços complementares, só que atualmente o Estado tem trazido atividades fins em relação principalmente aos hospitais regionais e hospitais da FHEMIG. E também um mínimo constitucional, porque é uma outra dificuldade, né? O Estado ele tem que colocar 12% do orçamento, a União 10% e o município 15%. O que vem acontecendo muito é que tem municípios colocando até 30%, porque as instâncias superiores não colocam os seus mínimos constitucionais. Então, essa também é uma dificuldade. E uma outra grande dificuldade que a gente tem é a judicialização, né? E aí esse é um ponto, né, que é importante esse podcast. Por quê? Porque é fundamental, é importante o diálogo entre o controle social, a saúde e o Ministério Público. Então, aí pegando esse gancho, eu queria te perguntar, então, como que você vê que o Ministério Público pode contribuir para o trabalho dos conselhos de saúde, né? Você colocou algumas dificuldades que são enfrentadas na questão da estruturação, na questão da independência. Então, como você acha que o Ministério Público pode ajudar os conselhos a serem efetivos e exercerem, né, aquilo que é tão importante, que é o controle social das políticas públicas? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto a saúde, o conselho, o Ministério Público, o importante é o diálogo. Né? A gente, como eu falei, né, nem na minha profissão, psicologia, a gente... Atualmente eu acho que até tem, mas na época que eu fiz não tinha a disciplina de saúde pública do SUS, né? Que é o maior, se a gente for pensar, o maior sistema público de saúde do mundo, né? Então, no judiciário também não tem. Então, esse conhecimento dessas áreas, eu acho que são, sabe, talvez grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho, quando a gente percebe, por exemplo, que um município, né, determinado município está judicializando muito alguma questão. Vamos conversar sobre isso, né? Porque... muitas vezes a gente entende essa dificuldade mesmo. De repente chega lá alguma receita, algum pedido de encaminhamento para algum lugar e talvez por não conhecer, né, de uma forma mais profunda o SUS, esse pedido é acatado pelo Ministério Público. Então, talvez uma das soluções seja que esse Ministério Público converse, né? As assessorias, talvez ligue para a Secretaria de Saúde, ligue para o Conselho, ou o contrário também, a gente procura muito o Ministério Público também para isso, né? Para a gente entender, assim, de fato, o que é aquilo. A gente está com uma situação de um determinado município aqui que vem judicializando de uma forma muito potente o mesmo medicamento para várias pessoas. Nós já estamos agendando uma reunião, né, com o Ministério Público desse município para a gente entender o porquê. Então, eu acho que é um pouco isso. Essa interação mesmo, né, desse diálogo entre as instâncias, esse trabalho intersetorial. E a gente tem que lembrar, né, que o Conselho e as conferências, eles dão efetividade ao princípio democrático, né, a ideia de democracia participativa. A gente exerce democracia, não é só quando a gente vota, né? E aí eu acho importante a gente, né, temos aqui a audiência dos colegas e de alguns operadores do direito, né, destacar isso, né, que a efetividade do Conselho, então o Conselho ter a sua dotação orçamentária, ele ter uma estrutura mínima, quer dizer, uma sede, salas adequadas para trabalhar, uma secretaria, uma assessoria, vocês analisam contas, então precisam de uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, tudo isso é imprescindível para que a política pública ela responda aos anseios da população, né? E que o princípio democrático ele seja efetivo. Então, assim, são questões que o Ministério Público pode auxiliar, né, o Conselho no dia a dia, né? Uma parceria fundamental aí que vocês estão falando, sim, né? Sim, até porque se a gente pegar o Fundo, né, Municipal de Saúde, Fundo Estadual, né, o Fundo Nacional também,
Se a gente pegar a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8142, que regulamenta os conselhos e as conferências, né, a gente vai ver que isso está em lei, né, porque muitos gestores pensam que é um favor que você está fazendo para o conselho, dar uma sala, dar um computador, dar um funcionário. Na verdade, não tem isso, né? Por lei, isso é de direito. Então, é um direito adquirido, conquistado. E só existe o SUS, né, porque existe esse controle social, né? A gente não consegue desvincular o SUS do controle social. A gente fala muito em ciência política em accountability, né, que é a transparência e é a responsividade, né? A política pública ela tem que ser transparente, ao mesmo tempo tem que responder aquilo que a população precisa, né? E a gente só consegue isso, né, se a gente observar, né, o que os conselhos de saúde fazem. É importante isso, né, que foi colocado, assim, desse reconhecimento da legitimidade, né, de um conselho. Eu acho que fundamentalmente é isso, é reconhecer a legitimidade do conselho, inclusive na parte financeira. Até porque nós analisamos os instrumentos de gestão, né? A gente tem o plano anual, a gente tem o relatório anual, a gente tem os relatórios quadrimestrais, que são todos avaliados e analisados no conselho. Se esses relatórios são reprovados, né, a gestão pode ficar, sim, né, numa situação difícil. Então, é importante que essa parceria entre a gestão e o controle social, de fato, ela aconteça, né? A gente costuma dizer que a produção de consensos é muito importante, mas em vários momentos vai ter dissensos, né? E é nesse dissenso aí que também está previsto na nossa democracia, né? E hoje não existe um consenso do Conselho e da Gestão Estadual em relação à privatização e às OCIPs dos hospitais regionais e dos hospitais da FHEMIG. Não existe consenso. Não existe, né? Não existe, né? E assim, essa não existência desse consenso faz com que muitas vezes a gente busque, né, a parceria e o apoio do Ministério Público. E essa parceria e apoio, você percebe ela presente? Muito presente, muito presente. É muito presente e é fundamental. Então, agradeço muito a participação da presidente do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Machado, aqui no nosso estúdio. E agradeço também a sua companhia. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Está disponível no Spotify e também na Rádio MP. Até o próximo episódio. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.